Olá, meus amados, mais uma vez de volta, vamos falar com o nosso Deus. A voz pode ser minha, amados, mas a palavra do Senhor Jesus, sempre falo isso porque isso é uma realidade. E hoje vamos falar de um texto, amados, que é um texto que faz muito sentido para a nossa vida espiritual. Essa mensagem de hoje traz uma mensagem de proteção, justiça e coragem para aquele que vive de maneira correta perante de Deus. Então, amados, se você vive uma vida correta perante Deus, pode ter certeza que esse texto vai mexer com você. Não estamos falando aqui de pessoas, nós somos imperfeitos, tá? Pessoas imperfeitas, pessoas que realmente merecem e queremos a presença de Deus na nossa vida. Somos imperfeitos, mas esse texto vai nos dizer, quando você anda correto diante de Deus, o que acontece com você. E a palavra é muito séria, amados. Aqui eu estava lendo esse texto, relendo e vendo exatamente que Deus fala comigo. E pode também agora, nesse momento, vai falar com você a respeito dessa palavra. Está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12 e 13, fala assim a palavra do Senhor. Preste muita atenção, amados. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Já começa assim. E os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal. Preste atenção, amados. São palavras que, para mim, particularmente, pesa muito. Então, repito. Vou repetir aqui bem claro. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Você é justo? Pode ter certeza que os olhos do Senhor estão sobre você, amados. Pode ter certeza. E os seus ouvidos atentos às suas orações. O texto aí deixa muito claro isso aqui, amados. Então, preste atenção que é um texto muito profundo para que possamos meditar. Não estamos falando aqui, amados, que nós somos perfeitos. Não, perfeito só existe um, que é Deus. Nós somos imperfeitos, mas aqui ele está falando aqui um texto que deixa bem claro. Os seus ouvidos, os ouvidos do nosso Senhor Jesus, está ouvido aberto a quem realmente anda correto perante ele. Então, amados, o contexto dessa carta aqui de Pedro, é bom a gente salientar. A carta foi escrita pelo apóstolo Pedro, quando a gente está acabando de falar aqui agora, para cristãos que estavam sofrendo perseguição e dificuldade por causa da fé em Cristo Jesus. Então, aqueles cristãos estavam sofrendo porque a fé deles era em Cristo. Eles estavam sofrendo bastante, né, na Babilônia, né? O objetivo era fortalecer os irmãos. Pedro falando aqui, o objetivo dele era fortalecer os irmãos para continuarem firmes, mesmo em tempos difíceis. Então ele estava continuando aqui, falando com os irmãos, mesmo em tempo difícil, ele tinha que continuar fazendo isso que ele estava fazendo. Muitos queriam desistir, mas Pedro, com essas palavras, incentivava os cristãos a continuar com essa perseverança. E eu e você? Será que na dificuldade a gente quer abandonar o nosso Deus? Na dificuldade, eu e você queremos abandonar, será? Então fica a pergunta para cada um de nós. Porque muitas vezes é muito fácil servir a Deus quando está tudo ok. E quando vem a dificuldade, qual é a sua reação? Qual é a minha reação? Pedro cita aqui um trecho, amados, do livro dos Salmos. Se você for lá no Salmo 34, ele está falando sobre esse Salmo aqui. Então mostra que Deus sempre, mas sempre observa a vida daqueles que o obedecem. Amados, se você tem uma vida de obediência a Deus, pode ter certeza que Deus está observando. Seja obediente ao nosso Deus. Pode ter certeza absoluta. E Deus não deixa de ouvir as suas orações, porque você está sendo obediente a Deus. E Deus é justiça, amados. Pode ter certeza. Quando ele fala que os olhos do Senhor estão sobre o justo, quando ele fala aqui na palavra de Deus, isso significa que Deus, amados, vê, acompanha e cuida daqueles que procuram viver corretamente diante de Deus. Não quer dizer que a pessoa será perfeita, não é isso. Como eu falei, repito, perfeito só existe um, que é Deus. Tá? Nós somos imperfeitos, mas que busca andar em sinceridade e obediência. Amados, você está dizendo muito claro, quando você busca andar nos caminhos de Deus com sinceridade e obediência. Deus conhece seu coração quando você está sincero. Deus conhece a sua sinceridade. O homem aqui na terra não conhece, mas Deus conhece a sua sinceridade. É uma mensagem de consolo. Deus não ignora o sofrimento dos seus filhos. Deus não ignora. Você está sofrendo, Deus não ignora. Pode ter certeza, amados. A gente vai entender daqui a pouco porque nós sofremos, mesmo sendo cristão. Isso é natural, amado. Quando ele fala, seus ouvidos estão atentos às suas orações, quando ele fala aqui no texto, veja só, os ouvidos dele estão atentos a minhas às suas orações. Pedro mostra, sabe o quê? Que Deus escuta a oração do justo. Escuta, pode ter certeza, mas se você ore a Deus, que Deus vai te escutar. Mesmo quando ninguém entende nossa dor, Deus ouve. Aqui, humanamente falando, ninguém vai entender a minha dor e a sua. Mas Deus pode ter certeza que Deus vê a minha dor e a sua.
Isso revela, sabe o que, amados? Intimidade com Deus. Como é que você tem intimidade com Deus? Sabe como é que você tem intimidade com Deus, amados? É em oração. Estou na Bíblia todos os dias, orando, falando com Ele. Pode ter certeza, é intimidade com Deus. Você tem intimidade com alguém, você tem que estar todo dia falando com Ele. Se você não tem, você não tem intimidade, amados. Só vai ter intimidade na hora que precisa, na hora que você está com mais dificuldade. Não, amado. Deus quer você todos os dias falando com Ele. Pode ter certeza, através da palavra, através de uma oração. É disso que Deus quer. Aí você tem intimidade com Deus nesse sentido aí, amados. A atenção divina é importante quando você vê alguém passando dificuldade ou algo parecido, amados, pode ter certeza, ore por essa pessoa. Quando ele fala aqui, amado, o rosto do Senhor está contra os que fazem o mal, a gente acabou de ler aqui agora, aqui aparece o lado da justiça de Deus, amado. Deus é justiça, Deus é amor e também é justiça. O Senhor é amoroso, mas também é justo, como a gente está falando aqui agora. Ele não aprova a maldade de jeito nenhum, amado, jamais. A injustiça ou o pecado praticado conscientemente, se você é consciente do que está fazendo, amado, pode ter certeza, Deus é contra. Pedro ensina que o mal não ficará sem resposta diante de Deus. Pode ter certeza, amado, se você está sendo perseguido, algo parecido, pode ter certeza, diante de Deus, você não vai, isso aqui, meu amigo, Deus, Ele é justo, pode ter certeza. Quem vos fará mal, se for zeloso do bem? Ele aqui é uma pergunta para mim e para você, como a gente acabou de ler no versículo. Pedro não está dizendo que os cristãos nunca sofrerão, não é isso que ele está dizendo não, tá? Muito ao contrário. Na verdade, muitos sofrem perseguições. Nós vamos ser perseguidos, amados. Mas uma coisa nós temos certeza, Deus está com você e comigo no sofrimento. Esse é que é mais importante, amado. O sentido é quem pratica o bem. Normalmente produz paz a respeito do bom testemunho. Então, se você pratica o bem, você produz paz, amado. Pode ter certeza. Mesmo quando alguém sofre injustiça, Deus continua ao lado dessa pessoa. Não se preocupe. Se você está sendo injusto, não se preocupe. Deus está ao seu lado. Injustiça, Deus está ao teu lado. Ama o que é correto. Deus ama o que é correto. Deus procura fazer procure fazer a vontade de Deus, melhor dizendo. Evite viver no pecado, amado. O pecado leva o homem à derrota, à destruição. Evite. Nós somos pecadores, sim, mas evite. José saiu da tentação. José fugiu da tentação. Fuja você também da tentação. Trata os outros com bondade. Trata as pessoas com bondade, com misericórdia. Amados, esse versículo para mim hoje, para você, Deus vê a sua luta, Deus vê a minha luta. Pode ter certeza. Deus, quando ele sabe, amados, você pensa que não, mas Deus vê todas as suas lutas e Deus quer te salvar, amados. Pode ter certeza. Deus quer te ajudar. Deixe Deus te ajudar. Abra seu coração para Deus. Faça isso. Deus ouve as suas orações. Deus ouve. Ore, que Deus ouve as suas orações. Viver corretamente vale a pena, amado. Vale a pena você viver corretamente nesse mundo de maldade. O mal não vence para sempre. Nunca viu o mal vencer. Ao contrário. Quem permanece fiel pode enfrentar dificuldades, sem dúvida nenhuma, mas não estará sozinho. Esse é o mais detalhe. Você não está sozinho. Os tempos em que muitas pessoas praticam injustiça, aqui nós vemos muita injustiça. Pedro incentiva a mim e a você a continuar fazendo o bem sem medo. A mensagem espiritual para mim e para você nesse versículo hoje, amados, pode ter certeza, o verdadeiro servo de Deus não vive dominado pelo medo, mas pela confiança que o Senhor nos dá. Observa, protege, escuta e faz justiça no tempo certo. Deus faz no tempo certo, amado. Pode ter certeza disso. No tempo certo, Deus vai fazer justiça com você. Pode ter certeza. Mas se você esteja sofrendo, não importa, mas Deus está com você. Mesmo em meio à dificuldade, Deus permanece atento à vida daqueles que permanecem fiel. Você é fiel a Deus? Continue, amado. Não desista, continue sendo fiel a Deus. Continue. Deus é justiça, amado. Pode ter certeza disso. Mesmo na hora difícil, na dificuldade, mas Deus está contigo. Mas sem dúvida nenhuma. Memorize esse versículo. Releia novamente ele. Preste atenção no que ele está falando aqui agora com a gente. Leia, não esqueça, não leia esse versículo. Releia. Preste atenção e coloque em prática na sua vida. Que Deus o abençoe. Que Deus esteja com você. Onde você estiver, com a proteção do Senhor Jesus. E hoje eu digo a você, mas sem medo nenhum. Seja justo, que Deus está com você. Tá bom? Deus abençoe. Até a próxima.